Como sabem, neste canal avalio com frequência várias sondagens de várias empresas com várias métricas a nível das ciências sociais, umas mais abrangentes porque têm uma amostra maior, outras menos abrangentes, precisamente pela razão oposta, mas eu no dia de hoje venho mostrar-vos aqui uma análise do Página 1 que eu próprio já utilizei aqui no canal, da Tracking Poll da CNN, portanto do Jornal de Notícias da TSF, que passa na TVI e na CNN, e mostrar-vos que há aqui alguma falta de rigor científico, digamos assim, e que eu acho que é digno de ser mostrado, isto porque eu próprio já o utilizei, estou sempre com muita frequência a alertar para enfim, as sondagens serem sondagens, e no caso da Tracking Poll da CNN, estarmos a falar de amostras de 100 e tal, 200 pessoas. A única empresa, digamos assim, os únicos que produzem sondagens que me parecem credíveis desde logo, porque já acertaram resultados com frequência ou falharam por muito pouco, são as sondagens da Católica. E eu no dia de hoje venho mostrar-vos esta análise do Página 1 e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, a Tracking Poll das presidenciais como sondagens low cost vendem gato por lebre. Desde 5 de janeiro, a TVI e a CNN, em parceria com o Jornal de Notícias e a TSF, passaram a inundar o espaço público com aquilo a que chamam Tracking Polls, um termo anglo-saxónico usado para dar um ar moderno a algo que, na prática, não passa de sondagens diárias apresentadas como se estivessem a medir em tempo real o impacto dos acontecimentos de campanha na intenção de voto dos portugueses. O formato é televisivo, a narrativa é científica e o efeito político é profundo. O problema, porém, é simples e grave. Nada disto corresponde à ciência estatística. Trata-se de um embuste, de uma simulação de rigor ao serviço da construção de narrativa e, pior, um embuste cometido com dolo de jornalistas que sabem ou deviam saber que aquilo que estão a mostrar não mede o que dizem medir. E, portanto, eu venho mostrar-vos aqui alguns apontamentos sobre quão fidedignas são estas sondagens ou estas tracking polls e falar um bocadinho sobre elas e dar-vos nota de que não é por haver um resultado bom ou um resultado mau. André Ventura até chegou ontem, ou o que é que foi, pela primeira vez ao primeiro lugar, e André Ventura estava também no dia de ontem, não sei o que é que vai estar hoje, eu não estou a gravar a tempo de ver o resultado de hoje, portanto nem sequer interpretem isto como tendo qualquer correlação, porque eu não sei o que é que vai acontecer hoje, mas é uma forma de alertar e de vos transmitir que não se deixem afetar pelas sondagens e por este tipo de empresas que produzem estes dados, porque muitas delas estão a produzir dados para influenciar os sentidos de voto. Esqueçam as ideias do voto útil, esqueçam esta coisa das sondagens, votem em quem vos representa em termos de convicções, que isso é que é o importante. O chamado tracking, apresentado pela empresa de sondagens Pitagórica e difundido diariamente pelos canais da mídia capital e pelos órgãos de notícias ilimitadas, não é um verdadeiro estudo de acompanhamento de eleitores, não acompanha ninguém, não mede mudança de comportamento, acaba por ser apenas uma máquina de produção diária de números com aparência científica. Em ciências sociais, um verdadeiro tracking acompanha as mesmas pessoas ao longo do tempo, permitindo observar como as suas opiniões evoluem perante acontecimentos concretos. Por exemplo, é assim que se mede se um debate convenceu eleitores, se uma polémica provocou deserções ou se uma campanha está a produzir efeitos reais. Evidentemente que a forma mais fidedigna de acompanhar mudanças é manter a amostra e manter o mesmo número de pessoas, porque reparem numa coisa, se vocês querem, por exemplo, medir menos adesão a uma campanha depois de um determinado acontecimento, seja esta questão das empresas do Marcos Mendes e da facilitação de negócios, o que quer que seja, se quiserem medir se houve mais pessoas a abandonar a campanha e a candidatura, mais ou menos, o que vocês têm que perceber é que têm que ter uma amostra fixa e perceber se elas abandonaram ou não. Isso seria a forma mais fidedigna de o fazer. É evidente que se vocês mudarem as pessoas que estão nessa amostra e a pergunta for, por exemplo, é apoiante da campanha de Marcos Mendes e tivermos alteradas as pessoas, se calhar a pergunta que está a ser respondida por uma pessoa está a ser respondida por alguém que nunca acompanhou a candidatura de Marcos Mendes e responde não, e é tratado
como se fosse alguém a mudar de posição. Isso é um problema, eu acho que tem que ser tratado como tal a nível de falta de rigor científico. Aqui não há nada disso, todos os dias a amostra muda, não há painel, não há trajetórias, não há seguimento, existe apenas uma média móvel de respostas de grupos diferentes, em termos rigorosos não há um tracking longitudinal, é apenas uma média móvel de cortes transversais incapaz de medir variações diárias reais. Mas o mecanismo é ainda mais enganador do que parece. A ficha técnica revela nas entrelinhas que a Pitagórica recolhe cerca de 202 entrevistas por dia, mas não publica esses dados isoladamente. Em vez disso, agrega-os a outros dias. Numa janela móvel de 3 dias, somando assim as entrevistas dos 3 dias mais recentes para produzir um número diário de cerca de 606 entrevistas. Isto significa que, por exemplo, o resultado divulgado neste sábado, resultado dos inquéritos realizados na sexta-feira, na quinta e na quarta, no dia seguinte, domingo, os números publicados usam 2/3 dos mesmos dados, os inquéritos de sexta e de quinta, e apenas substituem 1/3, retirando os dados de quarta-feira e introduzindo os de sábado. Ou seja, 2/3 da amostra são requentados de um dia para o outro, apenas 1/3 é novo. Portanto, vocês basicamente não têm o mesmo número de pessoas a serem entrevistados em vários dias e a perceber as alterações de posicionamento que essas pessoas têm. O que vocês têm é chegarem a sábado, juntarem os dados de quinta e de sexta, encaixam-lhe o terço de sábado e de repente no sábado à noite isso é apresentado como sendo de sábado. As pessoas que não olham para os detalhes técnicos das sondagens vão olhar para elas e para a tracking pool da CNN e, enfim, vão olhar para isto quase como se fosse, lá está, como diz tracking e é diária, o que as pessoas vão pressupor é, bom, há aqui algum acompanhamento e, portanto, há aqui algumas variações que podem ou não ser influenciadas por acontecimentos da campanha e a percepção das pessoas pode acabar por ser moldada dessa forma. E, portanto, eu próprio estou sempre a dizer nos vídeos que analiso sondagens, sejam elas boas para o meu partido, não sejam. Vocês têm que relativizar os resultados das sondagens. É evidente que se um resultado for muito mau, temos que olhar para as razões. Se um resultado for muito bom, se calhar é digno de celebrar. Mas em última instância é sempre uma negatividade ou positividade com alguma cautela. E aliás, com muita cautela deste ponto de vista, neste caso em específico. Este detalhe muda tudo, porque com exatamente os mesmos dados e exatamente o mesmo orçamento, a Pitagórica poderia apenas divulgar 5 sondagens independentes com 606 respostas, cada durante o período de campanha, uma no dia 5, para os inquéritos de 2 a 4, outra no dia 8, de 5 a 7, outra no dia 11, de 8 a 10, outra no dia 14, de 11 a 13, outra no dia 16, de 14 a 16, 5 fotografias estatisticamente válidas para a corrida eleitoral. Mas em vez disso, corta essas 5 sondagens em fatias e reapresenta-as todos os dias sob forma de uma falsa sequência contínua. Com os inquéritos e o mesmo dinheiro, cria a ilusão de que está a medir o eleitorado diariamente, quando na realidade está apenas a circular 2/3 da amostra e a introduzir 1/3 novo. A alternativa real existia, fazer todos os dias 606 entrevistas novas, mas isso triplicaria os custos. Portanto, meus caros, quando vocês olham para este seguimento diário, vocês não estão a ver bem o que se passa no dia. Vocês estão a ver, em primeiro lugar, 1/3 do que se passou há 2 dias, 1/3 do que se passou ontem e 1/3 do que se passou hoje. Portanto, há 2/3 que são automaticamente ou deveriam ser automaticamente excluídos porque não fazem parte do que é diário e os dados são tratados como sendo diários. E, portanto, basicamente é isto, não estão disponíveis para gastar o dinheiro, mas estão disponíveis para espalhar o frenesim a nível mediático, independentemente de quem esteja em primeiro. Aliás, estou à vontade porque estou a falar num dia em que, na véspera, André Ventura estava em primeiro e estava em primeiro há 2 dias. Nem vi a de ontem, vamos ver o que sai hoje. Saibam que eu estou a gravar este vídeo ao início da tarde, não faço ideia o que é que vai acontecer ao dia de hoje e, portanto, basicamente era isto que eu tinha para partilhar, para ficarem também com uma imagem verdadeira do que se passa nestas sondagens, digamos assim. Era isto que eu tinha para partilhar, deixo-vos o link na descrição, é uma reportagem do Página 1, ficam mais uma vez de parabéns. Obrigado por estarem desse lado, deixem só o gosto e subscrevam o canal, têm as minhas redes sociais, o MBO é na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.